Olá, terceiro ano. Espero que vocês estejam bem. A família de vocês também, nesse contexto de pandemia, todo mundo de isolamento social, todo mundo já de saco cheio, todo mundo querendo sair. Se é que algum de vocês não estão dando uma fugidinha, né? Malandros. Tá, esse texto, eu não vou ler ele na íntegra, na verdade, não vou nem lê-lo. Eu só vou fazer uma interpretação rasa, mas basicamente fala de como o crescimento populacional fez com que uma parcela dessa população, sobretudo em função das condições sanitárias e da área de saúde, como também de infraestrutura, fizesse com que a população ela envelhecesse, se eu não estou enganado, 11,5% da população até 2013 era composta por pessoas acima de 60 anos. Isso foi uma mudança significativa em função da qualidade de vida. A longevidade das pessoas está cada vez maior, sobretudo nos países desenvolvidos. Tá, vamos partir para o que interessa especificamente. Crescimento da população mundial. O mundo ultrapassou 7 bilhões de pessoas no início da primeira década do século XXI, de acordo com a Organização das Nações Unidas. Apesar de as taxas de crescimento estarem caindo em todo o mundo, a gente vai entender por que está acontecendo isso. O aumento populacional ainda é expressivo. A cada ano, 84 milhões de pessoas são acrescentadas ao planeta. E, é claro, a maior parte desse novo contingente humano, mais de 82 milhões de pessoas, irá habitar os países menos desenvolvidos, com os maiores índices de crescimento demográfico do mundo e as situações socioeconômicas mais precárias na África, na Ásia e na América Latina. É interessante, a gente vai entender aqui como, primeiro, obviamente, os conceitos que classificam o crescimento populacional, e também as consequências socioeconômicas em função desse crescimento. Na verdade, como a economia fez essa população crescer, e sobretudo as condições sanitárias, e é claro como esse mesmo crescimento, para alguns, é interpretado como um dos principais fatores que levam à pobreza. A gente vai entender qual foram os principais autores que defendiam isso. Tá. Conceitos básicos para o estudo do crescimento populacional. A gente vai entender aqui como é que os geógrafos, demógrafos, e sobretudo demógrafos, né, interpretam estatisticamente o crescimento populacional, como é feito esse cálculo. É claro que eu não vou fazer cálculo nenhum, só vou falar em termos bem básicos, muito rasos, sobre os critérios minimamente matemáticos que eles utilizam, que inclusive é utilizado também para fazer o cálculo do contexto da pandemia, né, o número de mortes a cada 1.000 habitantes. O estudo do crescimento da população humana depende da análise de diversas variáveis, como o tamanho da população e dos elementos que influenciam seu aumento, como os nascimentos, as mortes e as migrações. Por essa razão, é importante conhecer alguns conceitos básicos utilizados no estudo da população. Tá, o primeiro conceito, taxa de natalidade. O termo, quem tem basicamente uma noção do cristianismo vem, obviamente, de Natal, que é o nascimento de Cristo. Então, o termo se tornou uma referência para nascimento. Número de nascidos vivos, excluindo os natimortos, ou seja, os que já nasceram mortos, né? Em um ano, calculado a cada 1.000 habitantes. É a relação entre os nascimentos anuais e a população total, expressa por 1.000 habitantes. Por exemplo, a cada 1.000 habitantes nasceu, por exemplo, 14 bebês e 15 bebês, 20, cada vez o maior número, maior será a taxa de natalidade. No exemplo abaixo, em um ano, para cada grupo de 1.000 habitantes, nasceram, por exemplo, 14 crianças. Eu não vou fazer cálculo nenhum, viu? Quem quiser pausar o vídeo e fazer, fique à vontade, senão o vídeo vai ficar demasiadamente longo. Taxa de mortalidade. Literalmente uma conta de soma e subtração e soma, adição e subtração. Número de pessoas que nasceram, número de pessoas que morreram. Taxa de mortalidade, número de óbitos em um ano a cada 1.000 habitantes, mas tem uma conta específica aí, que é, na verdade, a taxa de mortalidade infantil, que a gente vai ver um pouco mais adiante. É calculada a partir da relação entre óbitos anuais e a população total, expressa também por 1.000 habitantes. Esse é o outro conceito. Já vimos dois: taxa de natalidade e taxa de mortalidade. Vamos para o próximo. Crescimento vegetativo.
É um vegetal que está crescendo? Não. Uma planta, uma plantinha? Não. Também denominado de taxa de crescimento natural. Esse nome é mais bonitinho. Vocês não acham? Eu acho, particularmente. Corresponde à diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, conforme os exemplos anteriores. Taxa de natalidade, 14%, taxa de mortalidade, 6%. Ou seja, o crescimento vegetativo é de 0,8%. Ou se tivesse uma taxa de mortalidade em, por exemplo, 10% ou 15%, se fosse 15%, ia ocorrer um chamado decréscimo, a população ia diminuir. Crescimento demográfico, também chamado de crescimento populacional. Aí envolve outros números, não é só necessariamente o de natalidade e mortalidade. Considera o crescimento natural ou vegetativo, mais a migração, ou seja, o fluxo de pessoas que entram naquele país, somados aos que nascem. Por exemplo, um país que é atrativo em termos econômicos faz com que um fluxo migratório seja mais intenso, somado às pessoas que nasceram nesse país. Diferença entre o número de pessoas que entram em um território e das pessoas que saem dele também. Tá, então, esse é o crescimento demográfico também, né? O fluxo de pessoas que saem, que entram naquele país, naquela localidade, naquela cidade, naquele bairro também. A demografia pode ser feita em qualquer espaço onde, obviamente, tenham pessoas para serem contadas, digamos assim, né? Falando a grosso modo. Taxa de fecundidade. Número médio de filhos por mulher em idade de procriação, que conceitualmente é classificado como entre 15 e 49 anos. É só você tomar como exemplo a sua própria vida. Como assim? Não entendi, professor. Como assim minha vida? Por exemplo, você já se perguntou se pretende ter filhos e quantos filhos irá ter? Não querendo pressupor que você vai responder, mas a maioria das mulheres hoje em dia, em função, a gente vai ler um pouquinho mais adiante, em função da sua nova condição profissional, dando muito mais prioridade à carreira profissional, prefere ter no máximo e de maneira mais, como posso dizer qual é o termo? Prefere ter o filho um pouco mais velha e ter quantos filhos? No máximo dois, raras exceções que querem ter mais de dois ou três filhos. E se você for tomar por sua trajetória familiar, é só você perguntar, conversar com sua mãe, com sua avó, quantos filhos sua mãe teve, quantos filhos sua avó e sua tataravó teve. O número foi diminuindo. É claro que as exceções quase não saíram. Tá. Alguns países com baixas taxas de mortalidade. Hong Kong, por exemplo, morre poucas crianças, mas também nasce poucas crianças. E também é uma cidade que também está crescendo significativamente, mas sobretudo em função do fluxo migratório. Liechtenstein, Eslovênia, Singapura, enfim, não vou falar o nome de todos os países aqui, né, mas vocês podem observar que é a taxa de mortalidade, que é considerada baixa, e aqui, obviamente, dos países com a maior taxa de mortalidade, o Afeganistão sendo um dos piores. Tá, você pode observar aqui o centro de não vou dizer nem o centro, né? Uma das cidades, uma das ruas de Hong Kong, enfim. Outros conceitos. População absoluta, que é o total de habitantes em um lugar, cidade, estado, país ou mesmo o globo. Um país populoso apresenta população absoluta elevada. População relativa, também chamada de densidade populacional e densidade demográfica, é a relação entre o total de habitantes e o espaço que ele vive, ou seja, eles pegam 1 km² e fazem o cálculo em cima de quantas pessoas vivem naquele local. Há locais, por exemplo, em Salvador, que a densidade demográfica é extremamente elevada, como você vê num bairro, onde num raio de... Um raio não, na verdade, eles fazem literalmente um quadrado. De 1 km² vive quantas pessoas? Não sei. 20 mil pessoas? Deve ser menos. Eu nunca não pesquisei ainda. Quem quiser pesquisar, pesquise. Mas nas zonas rurais, por exemplo, a densidade demográfica é bem menor. Uma casa a cada, sei lá, 3 quilômetros. Não sei, enfim. Muito variável. Como vocês podem observar aqui no mapa, evidentemente que a informação é defasada, mas ainda assim dá para tomar como uma base. O país com a densidade demográfica maior, Índia, inclusive é o segundo país mais populoso do mundo, depois nele vem o Japão,
Coreia, porque tem um território muito pequeno. A Índia é um território que é, se não estou enganado, o sexto maior país do mundo. Filipinas, se não estou enganado. Japão, Coreia do Sul. ah, Alguns países que vocês não conseguem observar aqui, que é Holanda e Bélgica. E não lembro se isso aqui é o Burundi e Ruanda, se eu não estou enganado. É um território pequeno, uma população em relação ao território. Tem que tomar cuidado com isso. Às vezes a população é pequena, mas a densidade demográfica é muito grande porque o território é pequeno. Revolução Industrial e crescimento demográfico. Qual é a relação? O acelerado crescimento demográfico mundial é relativamente recente. No decorrer da história da humanidade, de modo geral, o ritmo de crescimento populacional foi lento. Ou seja, teve fatores que fez com que a população não crescesse. A gente vai entender. A natalidade elevada era acompanhada pela mortalidade quase na mesma proporção, ou seja, nasciam muitas pessoas, mas também morriam muitas, ou seja, o crescimento era lento por vários fatores, por doença. Às vezes um problema que hoje para a gente é comum naquele contexto era um fator que levava à morte, como por exemplo a tuberculose. A fome, as epidemias e as catástrofes naturais chegavam a dizimar povos inteiros, como foi o caso da, da colonização na América, que os nativos foram dizimados por doenças advindas da Europa, como varíola, sarampo. Foi apenas a partir dos séculos XVIII e XIX que o crescimento da população acelerou-se. Inicialmente, o fenômeno restringiu-se à Europa, em decorrência da Revolução Industrial, que causou transformações no modo de vida e na organização socioespacial. No início, as condições de vida nas áreas industriais eram inicialmente precárias, mas aos poucos ocorreram melhorias sanitárias significativas e a população urbana passou a ter maior acesso a serviços de saúde. Ou seja, gradativamente, na medida que a população foi tendo acesso a melhores condições de vida, quem era para morrer não morreu, falando a grosso modo. Naturalmente, a população cresceu. A Revolução Industrial representou, portanto, mais do que uma transformação no modo de produção, uma transformação tecnológica e científica, que atingiu todas as áreas do conhecimento, entre elas, é claro, a principal, eu diria, a medicina. O avanço na solução de problemas sanitários e na medicina contribuiu para a diminuição da mortalidade infantil e da população em geral. A elevação da expectativa de vida levou ao aumento do número de habitantes nos países que primeiro se industrializaram. Posteriormente, na medida que foram se urbanizando e adotando medidas sanitárias de combate à proliferação de doenças, essa população foi crescendo. A vacina contra a varíola foi a descoberta médica mais importante para o crescimento populacional entre o final do século XVIII e o início do século XIX, na Europa, é claro, né? O uso dessa vacina, no mundo também, né? Somado a outros fatores, levou à redução significativa das taxas de mortalidade. O assunto é muito difícil de entender não, né, gente? Assim, só entender como a medicina influiu diretamente na qualidade de vida. Se as pessoas não morriam, naturalmente a população ia crescer. Ou pelo menos ia durar mais tempo, né? A gente vai entender um pouquinho mais sobre a longevidade. Uma elevada taxa de natalidade por cerca de 100 anos contribuiu para a aceleração do crescimento demográfico nos países industrializados. Entre eles pode-se citar a utilização generalizada do trabalho infantil, que o teria estimulado o aumento do número de filhos para elevar a renda familiar. Que horrível, né? Isso aí aqui na Inglaterra. E talvez em outros países, eu só lembro da Inglaterra. Por volta de 1750, teoria malthusiana. Thanos Malthus. Esse é o cara que influenciou o roteirista para escrever Vingadores Guerra Infinita. Vocês vão entender por quê. Por volta de 1750, a Grã-Bretanha, pioneira na Revolução Industrial, tinha pouco mais de 5 milhões de habitantes. A partir daí, quase não saiu, meu Deus. O processo de crescimento populacional foi rápido. Em 1840, atingira mais de 10 milhões de habitantes. Dobrou-se, pode observar, né? Meio século depois, passava a marca de 20 milhões, dobrou novamente. Essa tendência generalizou-se nos demais países europeus que acompanharam a primeira fase da Revolução Industrial. O que é que esse cidadão pensou? Que ele era pastor, né? Em 1798,
Thomas Robert Malthus escreveu um ensaio sobre o princípio da população. Foi um dos primeiros estudiosos de demografia, né? Importante por um lado, mas extremamente criticado por outro, como teoria malthusiana. Ele acreditava que a população tinha potencial de crescimento ilimitado e a natureza, isso aqui na época dele, inversamente, recursos limitados para alimentá-la. Quem prestou atenção nas falas de Thanos vai entender essa relação. Associava o crescimento da população humana a um processo multiplicador de uma progressão geométrica, 2, 4, entendeu, né? Enquanto a produção de alimentos crescia por adição ou progressão aritmética, 2, 4, 6, 8, 10. Estão observando que a conta não ia fechar, né? Tá, colocava-se assim a fatalidade de um futuro com subnutrição, fome, doenças, epidemias, infanticídio, guerras por disputas de territórios para ampliar a produção de alimentos e, consequentemente, desestruturação de toda a vida social. Qual era a ideia dele? Controle moral. Como assim? Ninguém ia... Enfim, vamos entender aqui. Ninguém ia coisar antes do casamento. No entanto, defendia uma série de normas que incluíam a abstinência sexual, agora seja, o adiantamento dos casamentos, que só deveriam ser adiamento, contrário, né, meu Deus? O adiamento dos casamentos, que só deveriam ser permitidos mediante capacidade comprovada para sustentar a provável prole. Para Malthus, era preciso forçar a população mais pobre a diminuir o número de filhos. Aí vem quem para criticar? Um comunista, para quem não gosta de comunista. Muito embora, não sei se ele se autoproclamava como comunista. Karl Marx. Ele discordou das ideias malthusianas. Para ele, o grande responsável pela fome e a carência da população era o sistema capitalista, que gerava as injustiças sociais e a má distribuição de riquezas entre classes sociais. Tá. O que Malthus subestimou? O que é que Malthus estava errado? É claro que ele foi um homem da sua época, né? Ele não imaginava que as tecnologias iam, digamos assim, contribuir para que as ideias dele fossem postas por terra. Subestimou a capacidade da tecnologia em elevar a produção de alimentos. A fome e a subnutrição, que atualmente afetam quase a sexta parte dos seres humanos de todo o planeta, não se deve à incapacidade de produzir alimentos. E sim à sua má distribuição, devido às desigualdades sociais e econômicas existentes em cada país e entre os países. Eu acho que um dos filmes mais interessantes que vocês podem assistir relacionado a isso, eu não assisti ainda, mas eu escutei críticas muito positivas, é o filme chamado O Poço. Quem quiser assistir, fica à vontade. Tem uma relação muito interessante com essa questão do alimento e desigualdade social. A partir da década de 1950, os países subdesenvolvidos passaram a registrar elevadas taxas de crescimento populacional, fenômeno que ficou conhecido como explosão demográfica, também chamado de boom populacional, e alguns chamam de baby boom, explosão de bebês, né? Enfim, né? É meio estranho. Atualmente eles concentram mais de 80% da população do planeta, e esse índice tende a aumentar, é claro que nos países, sobretudo, subdesenvolvidos. Sobretudo na Ásia, viu? Índia e China concentram as duas juntas mais de 2,6 bilhões de pessoas em 2 países. Muitas doenças infecciosas que assolam principalmente os países subdesenvolvidos passaram a ser controladas, inclusive no Brasil, com campanhas de vacinação em grande escala e o uso de antibióticos. A taxa de fecundidade nesse grupo de países e praticamente o dobro da registrada nos países desenvolvidos. A gente vai entender aqui as fases demográficas, né, as fases do crescimento populacional, que se convencionou dividi-las em 4 estágios. Vamos entender como funciona isso. No entanto, com o processo de urbanização em diversos países subdesenvolvidos, entre eles, é claro, o Brasil, as taxas de natalidade passaram a declinar, provocando sensível queda nas taxas de crescimento populacional.
Vocês podem observar que quanto maior o nível de escolaridade, quanto maior o nível de urbanização, viver na cidade é caro, gente. Quanto maior o nível de qualidade de, como posso dizer, de infraestrutura, mas sobretudo um fator econômico. As pessoas tendem a ter menos filhos. No mundo, 2,5 filhos, é claro que oscila, pessoas têm 2 filhos, 3 filhos. Na África ainda a taxa é maior porque o nível de urbanização ainda é mais baixo. Na Oceania tem um nível de urbanização relativamente menor, mas está com a tendência muito próxima do que está acontecendo na América do Norte, ou na Europa e na América do Norte. A América Latina está nesse caminho, a Ásia também. Na verdade, a Ásia já existia essa prática, sobretudo na China, né? Na Índia não sei informar com precisão. Teorias neomalthusianas e reformista. A reflexão sobre o fenômeno do crescimento acelerado da população nos países subdesenvolvidos deu origem a novas teorias demográficas. As teorias que associavam o crescimento demográfico ao desenvolvimento econômico e social e propunham soluções antinatalistas para os problemas econômicos enfrentados pelos países subdesenvolvidos. Ficaram conhecidos como teorias neomalthusianas. Eles aqui nem, na verdade, nunca não imaginaram que o mesmo comportamento que a Europa teve de ter menos filhos ou não ter filhos, a América Latina também começou a adotar esse comportamento. Não sei se impelido a isso, ou seja, forçado ao contexto capitalista custoso de ter filhos, ou foi uma escolha deliberada, né? Para alguns, na verdade, é. Ao contrário de Malthus, porém, os neomalthusianos favoráveis ao uso de métodos anticoncepcionais e propunham sua difusão em massa nos países subdesenvolvidos. Malthus era pastor, então ele era contra a anticoncepção. Esses não, né? Camisinha, anticoncepcional, pílula do dia seguinte, essas coisas. Ao mesmo tempo, julgavam que essas somas elevadas poderiam ser aplicadas em atividades produtivas ligadas à agricultura, indústria e outros setores da economia. Eles acreditavam que a a população elevada dos países subdesenvolvidos fazia com que o custo em saúde, educação e outras demandas ligadas a essa população fazia com que esse dinheiro fosse direcionado para um setor que não favorecia o crescimento econômico, como a agricultura e a indústria, que eles exemplificaram aqui. Fora que diminuía a renda per capita, né, fazendo com que a população, de maneira geral, ganhasse muito pouco. Os principais críticos, chamados reformistas, né? Segundo estes, o grande crescimento demográfico coincidiu exatamente com a grande expansão econômica ocorrida em parte do mundo subdesenvolvido entre 50 e 80. Então, os neomalthusianos é fruto desse contexto. Eles interpretaram esse contexto de crescimento. Eles projetaram, que nem Thomas Malthus, só que eles erraram de novo. Além disso, os países que experimentaram essa fase de crescimento econômico apresentaram posteriormente taxas de fecundidade em declínio, como foi no caso do Brasil, analisado ainda neste capítulo. Tá, como vocês podem observar, as pessoas tendem a ou não ter filhos ou ter muitos poucos filhos. Essa é a taxa de fecundidade. Como eu falo objetivamente com vocês, sobretudo as meninas. Se vocês pretendem ter filhos ou, evidentemente, se pretendem, quantos filhos pretendem ter. Famílias que vivem em condições miseráveis e que possuem baixa escolarização, não terem condições de realizar o planejamento familiar, pela falta de acesso à informação sobre o uso dos métodos contraceptivos ou por não possuírem condições econômicas de mantê-los. Os argumentos dos neomalthusianos foram desfeitos pela dinâmica demográfica real, que demonstrou historicamente que as alterações nos padrões de crescimento populacional são resultantes da distribuição da renda mais equitativa e do maior acesso à cultura e à educação. Essa parte de cultura eu não entendi muito bem, mas uma coisa é certa, quanto mais você tem um nível de escolaridade, mais você tende a escolher ter menos filhos, ter uma noção muito mais abrangente de como você pretende criar seu filho num contexto capitalista. Você literalmente estuda para educar seu filho. E quanto mais filhos, você sabe que será mais custoso viver nesse sistema.
Tá, crescimento da população e recursos naturais. É uma nova teoria eco-malthusiana. Então, eu estou falando que esse cara é influente. O aumento da população mundial tem sido frequentemente apontado como principal responsável pela dilapidação dos recursos naturais. Enfim, né? Uma população. Enfim. Essa nova visão sobre o crescimento populacional faz parte da teoria eco-malthusiana. Quem defendiu é Paul Ehrlich, eu acho que é isso. Essa teoria, ela relaciona a pressão do crescimento da população sobre os recursos naturais e aponta que o controle populacional é necessário para que a vida no planeta seja viável. Eu acho que ele não levou em consideração aqui que uma parcela muito pouca da população que consome a maior parte dos recursos e não a população mais pobre. O controle da natalidade nesses países passou a ser para muitos setores da sociedade no mundo todo prioritário na edificação de um mundo mais comprometido com as questões ambientais. O sistema capitalista moldou a sociedade para o consumo, ou seja, ao mesmo tempo ele exige que se preocupe com o consumo que impacta no meio ambiente. Esse sistema capitalista nos seduziu a consumir cada vez mais. Novos produtos são lançados todos os dias em substituição aos anteriores. A propaganda estimula o desejo de compra, criando falsas necessidades nas pessoas. Ao mesmo tempo em que ativam a economia, possibilitando a geração de postos de trabalho e a melhoria de renda. A produção e o consumo aumenta e a necessidade de exploração dos recursos naturais. De novo, o equilíbrio entre a economia e a preservação do meio ambiente. É claro que a economia está vencendo e o meio ambiente está perdendo, né? Portanto, a teoria ecomalthusiana não se limita à questão demográfica para discutir as ameaças ao planeta, em razão dos problemas ambientais. Ressalta também o papel negativo do consumismo. Como o texto está sendo muito bem claro aí, ela não é de toda, digamos assim, problemática. Ela tem umas partes que tem que ser levadas em consideração. As verdadeiras sociedades de consumo estão nos países desenvolvidos, exatamente de onde surgiu essa teoria. Embora eles apresentem as menores taxas de crescimento populacional e representem menos de 20% da população mundial, possuem as maiores rendas por habitante, ou seja, as que mais consomem. Assim, a apropriação dos recursos da natureza e das fontes de energia ocorre justamente na parte menos populosa do mundo. A fome. Meu Deus do céu, estou ficando com fome já. Viu? Uma das questões mais importantes da humanidade é a fome. A ONU afirma que 842 milhões de pessoas passam fome no mundo, 12% da população mundial, sendo que 826 milhões vivem em países subdesenvolvidos. Esses dados afirmam que a principal causa da fome está relacionada à má distribuição de riquezas, em decorrência de um modelo econômico fundamentado na desigualdade entre os países e, dentro desses países, entre as classes sociais que as compõem, entre ricos e pobres. Outras causas são responsáveis pelo agravamento da dificuldade. Causas naturais, como secas, chuvas intensas ou furacões. Tem um filme muito interessante, quem quiser assistir, chamado O Menino que Descobriu o Vento, que fala muito bem dessa questão. Práticas agrícolas inadequadas, que esgotam a fertilidade do solo e elevam o preço, é claro, dos insumos para recompor essa terra. Expansão da agroenergia, ou seja, utilização de terras que deveriam ser para produzir comida, são utilizadas para outros fins. Terras em situações de guerra, a dificuldade na produção agrícola, o inimigo é privado de fontes de alimento, como aconteceu na Etiópia, na Nigéria e em vários países da África e também da Europa, como no caso na Chechênia e aonde mais? Eu não vou lembrar um outro país aqui não, em Kosovo, se não estou enganado. A dinâmica demográfica no mundo desenvolvido. O que acontece? No início do século XXI, outro fenômeno começa a se apresentar no mundo desenvolvido. Trata-se da estabilização demográfica, em que as taxas de crescimento demográfico tendem a ficar em torno de 0 ao ano, ou seja, em alguns casos, simplesmente não nascem crianças. Simplesmente isso. Não, desculpa. Nascem crianças na mesma proporção que morrem pessoas.
Essa situação está presente no continente europeu, que em alguns casos tem até o chamado decréscimo, né? A população está diminuindo. Provavelmente será identificada brevemente em outros países desenvolvidos, incluindo o Brasil. É o chamado fenômeno de implosão demográfica. Eu não vou ler esse texto, quem estiver interessado em lê-lo, você vai pausar o vídeo, senão a aula vai ficar demasiadamente, como eu já falei, extensa. Segundo algumas previsões e projeções, a população mundial atualmente, com mais de 7 bilhões de habitantes, depois de atingir um contingente de aproximadamente 9 bilhões, é claro que é tudo especulação, por volta de 2050, não se sabe se pode ser mais ou menos, iniciará um estágio de declínio. Caso essa tendência se confirme, ocorrerá um processo de retração populacional mundial. Os sistemas de saúde e previdenciários são os principais que sofrem os efeitos, sobretudo a questão do envelhecimento da população, o primeiro texto lá do início dessa aula. Cada vez mais um número maior de idosos é sustentado por menos adultos em idade produtiva, é a chamada PEA, população economicamente ativa. Uma coisa que é curiosa, vocês têm que entender, é que quando você contribui, e quem irá contribuir, esse dinheiro não fica lá parado ali esperando. Esse dinheiro é utilizado para pagar os atuais aposentados. As crianças de hoje vão, obviamente, crescer, se tornar profissionais que irão contribuir, que vai pagar a sua aposentadoria. Atualmente, cerca de 11,5% da população mundial tem 60 anos ou mais. Teoria da transição demográfica. É claro que essa questão do envelhecimento da população está trazendo vários problemas, tanto na questão de infraestrutura, da saúde e, sobretudo, da previdência. A gente está passando por uma reforma da previdência, que muitos argumentam em relação a isso, que a população brasileira está envelhecendo e a população economicamente ativa está diminuindo. Em oposição à ideia de que o mundo estaria em processo de explosão demográfica, os demógrafos retomaram a teoria da transição demográfica, que são geralmente contabilizadas em 4 estágios. Elaborada ainda na primeira metade do século XX, formulada em 1929, afirmava que todos os países, em um determinado momento da história, tendem a estabilizar o seu crescimento populacional. Tem como referência inicial, nesse sentido, a Revolução Industrial e as reformas... Desculpa, deixa eu contextualizar de maneira mais adequada. Essa é a primeira fase, que é ligada à industrialização do espaço, de um espaço específico. Ocorreu a industrialização automaticamente, talvez, enfim, eu não vou falar automaticamente, mas é uma coisa já recorrente. Ligada à industrialização ocorre a urbanização e a mudança dos hábitos socioeconômicos, como também da demografia, né? Tem como referência inicial nesse sentido a Revolução Industrial e as formas das sociedades modernas, que marcaram a ruptura de um longo período histórico, conhecido como pré-transição ou primeira fase, que as sociedades humanas conviviam com elevadas taxas de natalidade, mas concomitante a isso, a taxa de mortalidade também era muito elevada, então se mantinha mais ou menos no equilíbrio. A segunda fase de transição demográfica caracteriza-se pela queda acentuada das taxas de mortalidade, devido a melhorias da medicina, implantação de infraestrutura, saneamento, uma menor quantidade de conflitos bélicos. Tudo isso faz com que a população não morra. E, é claro, aumente a população automaticamente. Nessa fase, as taxas de natalidade continuam altas. É aquele momento em que a população tinha muitos filhos, mas agora tem ótimas condições, então cresce a população. E na terceira fase, há a queda da mortalidade. É menos acentuada, enquanto a natalidade apresenta um declínio mais intenso, que é a fase que os europeus estão passando, que a população está escolhendo não ter filhos ou ter pouquíssimos filhos, acarretando recuo progressivo no crescimento populacional. E na quarta e última fase, o crescimento populacional tende a estabilizar-se. A taxa de natalidade e a mortalidade em patamares baixos e semelhantes, praticamente se anulam. Em alguns casos, até o decréscimo, né? Você pode observar aqui um gráfico mostrando as fases, e não vou interpretá-lo. Tá. Crescimento da população brasileira. Aqui é a nossa última parte da aula de hoje, que será dividida
em duas partes. Há pouco mais de um século, o Brasil tinha cerca de 17 milhões de habitantes, o equivalente hoje a menos da metade da população do estado de São Paulo. Ou seja, gente, há pouco mais de um século, dentro de 100 anos, nós atingimos 209 milhões de habitantes. Esse dado aqui ele é desatualizado. Até 2018, se eu não estou enganado, a população brasileira estava acima dos 209 milhões de habitantes. Há pouco mais de um século, o Brasil tinha cerca de 17 milhões de habitantes, o equivalente é hoje a menos da metade da população do estado de São Paulo. Em 2013, de acordo com estimativas do IBGE, a população do país era de aproximadamente 201 milhões de habitantes, o que coloca o Brasil como o quinto mais populoso do mundo. A dinâmica demográfica brasileira ilustra o acelerado crescimento ocorrido a partir de 1940, com a queda das taxas de mortalidade nos países subdesenvolvidos, em razão de conquistas na medicina do relativo avanço na área do saneamento básico. Um dos elementos que vocês podem constatar relacionado a essa campanha governamental pela qualidade de vida ligada à saúde, é só ver uma marquinha que vocês têm no braço, se não estou enganado, esquerdo, que eu acho que é da tríplice viral, ou seja, uma doença, acho que é BCG, quem quiser me corrigir aí, fica à vontade. Que é uma vacina que fez parte de uma campanha para diminuir a mortalidade infantil, que no Brasil era elevadíssima. Você pode observar aqui no gráfico o crescimento de 1870 a 2010, como a partir da década de 40, na verdade, diria até de 30, como o crescimento se acelerou de maneira quase que vertiginosa. Esse processo foi continuado até 60, quando o crescimento populacional brasileiro atingiu o ápice, nas taxas médias de crescimento de quase 2,9 entre 50 e 60. O crescimento começou a declinar até atingir 1,17 no último censo de natalidade. Tem declinado no ritmo superior ao de mortalidade. Os fatores. A urbanização provocou mudanças no modo de vida das mulheres. Gente, os homens não contam muito aí, não. Na verdade, os homens não contam quase nada, porque, no final das contas, quem tem o útero, ou seja, literalmente a humanidade cresce em função do ser vivo que é progenitor, que é a mulher. Nas cidades, as mulheres conquistaram maior espaço no mercado de trabalho, optando por ter filhos mais tarde e em menor número para viabilizar a sua vida e desenvolvimento profissional, ou seja, muitas mulheres optam muito mais por sua construir, na verdade, sua carreira profissional e, se quiser ter, porque ela que tem útero, relembrando, se quiser ter filhos, ter um pouco mais tarde, depois, digamos assim, de sua carreira profissional minimamente estabilizada. Além disso, há questões como o maior custo para a criação dos filhos, enfim, né? Que nem um videogame. Acho que os filhos vão crescendo e vai ficando mais caro. Nas cidades, maior acesso às informações sobre métodos contraceptivos, às pílulas anticoncepcionais e aos preservativos oferecidos gratuitamente pelo Sistema Público de Saúde e as noções de planejamento familiar. Não vou entrar nem em questão polêmica aqui relacionada ao aborto, né? A taxa de fecundidade da mulher brasileira caiu de 6,2, ou seja, a média era ter 6 filhos, cara. Mais de 6 filhos. Mas tinham casos de pessoas que tinham 10, 20, 25 filhos. Claro que muitos morriam. De 60 para 1,9 em 2010. E essa taxa tende a diminuir. Tá. Sendo assim, dou por encerrada a aula de hoje. Espero que vocês estejam bem. Até a próxima aula, a segunda parte desse conteúdo. E até mais.